Olá, meu nome é Luciano Siqueira, sou farmacêutico bioquímico com formação de mestrado e doutorado em bioquímica e também, além de trabalhar em laboratório de análises clínicas, sou professor universitário já há mais de 25 anos. E hoje, nosso treinamento visa falar sobre os critérios de contagem de neutrófilos bastonetes, que é um tema bastante polêmico e controverso, em razão do seu caráter de subjetividade, muitas vezes interanalistas, né? Que pode fazer com que a contagem de bastonetes possa ser divergente entre mais de um analista. E é por essa razão que é crucial que o laboratório estabeleça um POP, estabeleça um critério único para que, independente do analista que vai fazer a avaliação do hemograma, a contagem de bastonete ela pode ser reprodutível. Muito principalmente quando se trata de pacientes com realização de hemograma seriado para acompanhamento, principalmente em ambiente hospitalar. Porque pode acontecer de que aquele paciente que fez um hemograma de manhã, esse mesmo paciente, quando feito um hemograma à noite, ele pode ter presença ou ausência de desvio à esquerda, não por conta da evolução clínica, mas principalmente por conta do plantonista que realizou esse hemograma. Então é por essa razão que o laboratório ele precisa ter um POP e um padrão de critério muito bem definido, visando a reprodutibilidade dos resultados. Até mesmo porque boa parte dos critérios de diagnóstico e também de decisão médica pode estar baseada na presença ou na ausência de bastonete. Um exemplo clássico disso, né, pode ser aplicado no caso do abdômen cirúrgico agudo, que é num quadro de apendicite, que baseado na contagem de neutrófilos, o médico assistente ele pode decidir em fazer ou não um procedimento cirúrgico de remoção. Então, o que nós vamos abordar então, baseado nesse preâmbulo, né, quais são os critérios que podem ser adotados para o laboratório como forma de reprodutibilidade de resultados e, com isso, permitir uma análise e também, principalmente, né, uma interpretação e um diagnóstico acurado. Então, uma das coisas que é importante iniciar abordando é a questão da hematopoiese. Então, nós temos na hematopoiese todo o processo de multiplicação e de diferenciação de células do sangue, né? Onde nós teremos basicamente 3 tipos de compartimento. O compartimento medular, né? Onde nós temos o processo de proliferação celular, bem como de diferenciação. Uma das características dessas duas propriedades, que é diferenciação e também de proliferação, está baseada na propriedade que as stem cells têm, que é as células tronco, né? Então, as células tronco, elas têm uma grande propriedade de diferenciação, por causa que elas podem dar origem à linhagem de plaquetas, de hemácias, de granulócitos e de células mononucleares, mas também elas têm uma grande propriedade de proliferação. Então, por isso que as células progenitoras, elas também são chamadas de unidade formadora de colônias, porque uma única célula produtora de célula sanguínea, né, no caso de uma célula tronco, ela pode dar origem
a uma unidade formadora de colônia que pode formar, então, milhares de células diferenciadas. Então, nós temos todo esse processo de diferenciação e de proliferação celular das diferentes linhagens, restrita, então, à medula óssea. Uma vez completado seu ciclo de maturação, essas células, então, entram na corrente circulatória, onde elas vão exercer a sua função. Só que algumas delas, elas têm a propriedade de migrar para os tecidos, que é o caso, por exemplo, quando um basófilo vai acabar dando origem a um mastócito, o monócito vai dar origem ao macrófago, os linfócitos B vão dar origem aos plasmócitos. Então, dá para se concluir, então, que nós temos, então, basicamente três compartimentos celulares de células de linhagem de defesa, que é a medula óssea, o sangue periférico e o tecido. Uma das coisas que nós temos dentro da matriz celular é que o DNA que compõe o núcleo, ele é um conjunto de nucleotídeos, né, constituídos de bases nitrogenadas. E esse espiral do DNA, ele tem uma estrutura helicoidal, que é uma estrutura de alfa-hélice. E como bem representado nesse desenho que acabou de ser mostrado, esse espiral de DNA ele está continuamente girando em sentido horário. Só que à medida em que essa fita DNA ela vai torcendo, né, ela vai girando em sentido horário, ela vai fazendo com que ocorra uma condensação de cromatina. Então dá para se dizer que uma das características das células progenitoras é que elas têm um núcleo de cromatina muito frouxa. Agora, à medida em que essa fita de alfa-hélice ela vai girando, vai torcendo, ela vai fazendo que ocorra uma condensação da fita de DNA e, consequentemente, do núcleo. Então, com isso, aquela célula progenitora que tinha uma cromatina frouxa, ela vai se torcendo por conta desse espiral, fazendo com que o núcleo, né, fique cada vez mais condensado e mais compactado. Uma forma de ilustrar essa questão da cromatina, né, da porção nuclear das células de defesa, a gente pode imaginar que o núcleo de uma célula progenitora ela funciona como se fosse o fato de dobrar uma toalha. Então, assim, vocês imaginem que uma célula progenitora, como por exemplo um blasto, né, um mieloblasto no caso, é como se fosse uma toalha aberta. Essa toalha aberta, se a gente pegar, por exemplo, uma toalha velha, a gente vai ter uma toalha com furo, né? Então, essa toalha com furo nada mais é do que a cromatina, né, de um mieloblasto que é tão frouxa essa cromatina que permite a visualização de nucléolos. É como se fosse uma toalha aberta com furo. Agora, à medida em que ocorre o giro dessa alfa-hélice da fita de DNA, fazendo com que ocorra uma condensação nuclear, é como se eu pegasse aquela toalha e fosse progressivamente dobrando. Então, daí do mieloblasto, nós teremos então um promielócito cujo tamanho do núcleo é menor e a cromatina ela é mais condensada. Tanto é verdade que a visualização de nucléolos no promielócito não é tão evidente quanto no mieloblasto. A partir daí, o promielócito, por conta dessa característica do DNA, ele vai se condensando cada vez mais, formando então o mielócito. O mielócito ele continua se condensando, dando origem ao o metamielócito, que daquele aspecto reniforme, né, em formato de grão de feijão,
ele se condensa ainda mais, né, formando então um bastonete. E se vocês pegar, por exemplo, um pano, né, e continuar torcendo esse pano ele vai começar a formar nós, né? E quanto mais eu torço esse pano, mais nó ele vai se formar. Então daí aquele que era um neutrófilo bastonete vai dar origem então aos neutrófilos segmentados. E uma das coisas que acompanha esse processo de segmentação e de torção da fita de DNA é que quanto mais torcido, mais nós vai se formar. E quanto maior é o número de segmentos ou de lóbulos que esse núcleo apresentar, mais velho será esse neutrófilo. Então, quando a gente pega e analisa, por exemplo, a linhagem neutrofílica do sangue periférico de um indivíduo sadio, dá para se dizer, então, que nós vamos ter neutrófilos maduros em diferentes estágios de maturação, onde aqueles que apresentam menor número de lobulação são neutrófilos mais jovens e aqueles que apresentam um maior número de lóbulos vão ser, então, aqueles mais velhos. Então, a gente pode ter o bastonete, o neutrófilo de grupo 1, né? De grupo 1, que são os bastonetes, né? O bilobulado, o trilobulado, o tetralobulado e o pentalobulado. Numa informação mais epidemiológica de um indivíduo sadio, né, dá para se dizer que o predomínio dos neutrófilos em um indivíduo médio, o predomínio se dá principalmente na forma de neutrófilos bi e trilobulados. Então esse aqui é o predomínio que nós vamos encontrar então, né, de neutrófilos maduros. Do ponto de vista de valores de referência, dá para se dizer que o número de bastonetes, né, pode variar de 5 a 6%, de 1 até 5 a 6% em indivíduos sadios. A quantidade de neutrófilos pentalobulados, elas têm uma frequência baixa, em torno de 2%. A presença de metamielócitos não é uma condição muito frequente, muito comum, mas em populações especiais pode fazer com que ele se apresente, que é o caso, por exemplo, de crianças e gestantes. Então, nessa população, o encontro de até 1% pode ser considerado uma condição fisiológica nessa população. Então, aqui nós temos as imagens, né, do processo de maturação neutrofílica, desde o metamielócito, passando pelo bastonete, neutrófilo bilobulado, trilobulado e o multilobulado, que quanto maior o número de lóbulos, mais velho é esse neutrófilo. Então, como esse processo de maturação acontece dessa forma, toda vez que a quantidade e o perfil da população de neutrófilos aumenta com predomínio de bastonetes e de metamielócitos, nós vamos ter aquilo que a gente chama de desvio à esquerda. E toda vez que ocorre um aumento do predomínio de linhagem neutrofílica de forma mais maduras, com um maior número de lóbulos, nós teremos então o chamado desvio à direita. O desvio à esquerda ele é característico principalmente dos processos inflamatórios e infecciosos agudos, enquanto que o predomínio de neutrófilos multilobulados está relacionado principalmente a processos crônicos. E quando a gente pega e fala de processo infeccioso e o processo inflamatório agudo, o sistema imunológico ele funciona como um exército. E o exército, em uma batalha, ele tem como característica ter uma organização militar extremamente organizada e disciplinada. Então é por isso que, quando a gente pega e fala de processo infeccioso e processo inflamatório, remeter
as nossas linhas de defesa imunológica ao mecanismo de funcionamento de uma unidade militar, ela faz sentido e ela segue os mesmos critérios de organização. Então, quando a gente pega e olha, por exemplo, uma batalha de filmes de filmes épicos, né? Que é, por exemplo, do Senhor dos Anéis, Game of Thrones e etc. Normalmente, os exércitos, né, antes da batalha, eles se perfilam e se organizam. Então aqui fica bem claro, né, essa organização, né, militar, onde normalmente no início de uma batalha eles são perfilados como sendo os arqueiros, que hoje, né, a gente chama na organização militar de artilharia, né, cujo objetivo é fazer um combate à distância, na forma de minimizar forças, né, do inimigo através de tiro tenso, né, onde tem aquele tiro de bombas e mísseis, né, na forma abaulada, da mesma forma que se atira uma flecha, né. Então nós temos o perfil da artilharia. Na segunda linha de ataque, a gente vê então os cavaleiros montados em seus cavalos, né? Como o próprio nome está dizendo, é a cavalaria. A cavalaria, nessa lógica, ela tinha como objetivo, né, com o uso dos animais, o combate de cima para baixo, né? Desorganizar as linhas de defesa do inimigo, por causa que eles ficavam perfilados. Então a cavalaria permitia pulverizar, né, as forças, descentralizar as forças com o uso desses animais. E por fim, lá atrás, nós temos aqueles combatentes que fazem o combate corpo a corpo, né? Que é aqueles que vão a pé, utilizando só espada e escudo, né? Que a gente chama hoje de infantaria, né? Onde é que faz aquele todo o aporte da batalha propriamente dita, né? Do combate corpo a corpo. Então nós temos uma ordem, uma sequência de ataque, né? Onde a gente tem os artilheiros, os cavaleiros e os infantes. Nessa mesma lógica, né, a gente tem ali, né, os arqueiros, os cavaleiros e os infantes que fazem o combate a corpo. Então, normalmente, esses filmes de combate épico e até mesmo hoje nas batalhas convencionais, elas seguem essa lógica, né, justamente com o objetivo de desorganizar o inimigo e minimizar baixas do próprio exército. Nessa mesma lógica, o sistema imunológico também funciona. Então dá para se dizer que a primeira linha de defesa imunológica nós temos os neutrófilos, que são fagócitos pequenos, leves, cujo processo de maturação é rápido, aonde nós temos uma neutrofilia, né? Toda vez que você tem, então, um quadro inflamatório infeccioso agudo. A segunda linha de defesa também é exercida por fagócitos. Só que nessa ordem, né, nós temos os monócitos que vão atuar, né, num segundo momento, onde nós temos que eles são células grandes, tem uma grande capacidade de fagocitose, que além de fazer a fagocitose de bactérias, eles também fazem, né, a limpeza do terreno, né, com a remoção de células mortas, neutrófilos mortos, bactérias mortas, bactérias viáveis, e é onde aparece o pus, né? Então, os monócitos exercem essa função, então, como sendo uma espécie de caminhão de lixo, né? Onde vai fazer, então, a limpeza
daquele terreno onde houve o primeiro embate. Após haver todo esse processo de ataque, de limpeza, então nós teremos a terceira linha de defesa, que é exercida pelos linfócitos. Porque, como uma característica do sistema imune, toda vez que a gente entra em contato com um antígeno diferente do nosso, a gente vai produzir um anticorpo contra aquele antígeno, para que numa segundo contato a gente tenha uma resposta imunológica mais eficiente, mediante então a identificação do agente causal pelo nosso sistema de anticorpo. Até mesmo permitir, por exemplo, o reconhecimento de bactérias, por exemplo, e permitir o ataque do sistema imune através da opsonização de bactérias pelas nossas imunoglobulinas. E nesse sentido, a célula produtora de imunoglobulinas são os linfócitos. Nesse sentido, podemos dizer então que o processo inflamatório, o processo infeccioso agudo, ele vai ser dividido, classicamente em 3 fases, onde a primeira fase de um processo infeccioso inflamatório, ele vai ser caracterizado por uma leucocitose com neutrofilia e desvio esquerda. E uma das características do processo inflamatório infeccioso é que ele vai ser caracterizado por uma eosinopenia. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual ocorre, então, essa eosinopenia muitas vezes absoluta que acontece, Não se sabe exatamente, cientificamente, se o número de eosinófilos efetivamente para de ser produzido, ou eles são consumidos pelo processo, mas o desaparecimento deles durante um processo infeccioso inflamatório agudo, ele é marcante. Então é por isso que no hemograma normal é importante atentar para esses casos de eosinopenia absoluta, justamente para que não possa haver a confusão de identificação, por exemplo, como sendo um quadro de processo infeccioso inflamatório agudo. A monocitopenia e a linfocitopenia que acontece nessa fase, ela tem um caráter espúrio. Isso significa dizer que a quantidade absoluta de linfócitos e de monócitos permanece normal. O que ocorre é uma linfocitopenia e monocitopenia relativa, onde ocorre uma redução proporcional porque aumenta efetivamente o número de neutrófilos. Então, o que caracteriza a primeira fase de um processo infeccioso inflamatório é o desvio à esquerda com presença de bastonetes. E é nessa fase, então, que a realização do hemograma ela adquire uma importância crucial e o diagnóstico acurado da contagem de bastonetes para permitir a identificação do desvio de esquerda se torna importante. Nessa fase, a diferenciação entre bastonete e metamielócito não é tão importante quanto a diferenciação de segmentado de bastonetes. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que identificar metamielócitos não seja importante. Na verdade, é mais importante diferenciar o número de bastonetes. Então, é por isso que o laboratório precisa ter nos seus documentos, nos seus POPs, uma caracterização e uma formalização muito clara, justamente para que ocorra, então, uma padronização independente do analista que esteja realizando esse hemograma. A segunda fase do processo infeccioso inflamatório, ele vai ser caracterizado ainda por uma elevação de leucócitos, mas não tão grande quanto na primeira fase, uma presença de neutrofilia e desvio à esquerda, mas não tão grande quanto na primeira fase. Nessa fase, uma das características principais da segunda fase
é o reaparecimento de eosinófilos. Então, dentro de um processo inflamatório infeccioso agudo, o reaparecimento de eosinófilos ele é considerado um biomarcador de bom prognóstico, né, de uma evolução satisfatória do processo infeccioso inflamatório. Mas o que vai caracterizar mesmo essa segunda fase é o aumento absoluto do número de monócitos. Então vai ocorrer então uma monocitose absoluta e relativa, que vai ser acompanhada então do reaparecimento de eosinófilos. Então, a primeira fase do processo infeccioso inflamatório, ela é chamada então de fase aguda. A segunda fase, ela é chamada de fase de cronificação. Então, uma das coisas que acontece nessa segunda fase é que o processo inflamatório, ou infeccioso, né, no caso, ele pode estacionar e a pessoa permanecer nesse estado de infecção e inflamação crônica, né? Isso aqui caracteriza principalmente aquelas infecções mal curadas, né? Aqueles casos de sinusite, onde a pessoa, ao invés de fazer todo o tratamento com antibiótico, toma 2 dias de antibiótico, melhora e para de tomar, e aí aquele processo infeccioso cronifica. Uma outra situação que a gente verifica são naqueles processos infecciosos insidiosos, que são o caso de doenças granulomatosas, que é o caso da sarcoidose, que é o caso da tuberculose. Então, são processos onde a pessoa fica bastante tempo nesse processo de infecção crônica. Mas esse processo de cronificação, que a gente caracteriza então a segunda fase, ele pode, dependendo do caso, né, quando feito o diagnóstico e o tratamento adequado, evoluir para a terceira fase do processo do processo infeccioso inflamatório, que a gente chama de fase de cura. Durante a fase de cura, ocorre uma normalização do número de leucócitos e some o processo de desvio esquerda. O desvio esquerda ele vai acabar sendo normalizado. Então, a contagem de neutrófilos bastonetes vão normalizar nesse momento. Mas o que mais vai caracterizar essa terceira fase será um aumento da contagem de linfócitos. Isso acontece justamente porque o sistema imune, então, ele vai começar a trabalhar no sentido de estimular com que os linfócitos B se diferenciem a plasmócitos e esses aumentem, então, a produção de anticorpos, que esses, então, vão fazer com que a resposta inflamatória e infecciosa do próprio sistema imunológico seja mais eficiente num próximo contato com o mesmo antígeno ou agente causal. Uma das coisas que acompanha o processo de infecção é o que a gente chama de granulação tóxica. A granulação tóxica, que é evidenciada num processo infeccioso agudo, é o fato de que nós veremos num processo infeccioso neutrófilos com uma granulação primária, que é aquela granulação mais azulada, né? E ela vai se manifestar de uma maneira muito mais evidente quando comparada com a granulação secundária padrão que a gente encontra nos neutrófilos maduros. O que isso significa? Voltando um pouquinho os slides, nós veremos o seguinte, que durante o processo de maturação dos neutrófilos, quando a gente pega um mieloblasto e um promielócito, essas duas linhagens celulares, são linhagens progenitoras que apresentam uma granulação primária, que é uma granulação de tonalidade azulada. Quando a gente pega do metamielócito em diante, nós teremos uma granulação já madura, onde essa granulação primária de coloração azul, ela dá origem a uma granulação secundária de coloração rosa.
Então a granulação do mieloblasto e promielócito, ela é diferente do aspecto da coloração da granulação do metamielócito em diante. Agora, quando a gente pega o mielócito, uma das características dele é que ele é uma célula de transição dessa granulação primária para secundária. Então é por isso que o mielócito, nós vamos encontrar ele então com granulação primária e secundária simultaneamente. Então o mielócito ele vai ser caracterizado então por apresentar uma granulação primária e secundária, azul e rosa, ao mesmo tempo. Não somente de tonalidade azul como no mieloblasto e no promielócito, e nem totalmente rosa, como a gente vê, né, no meta em diante. Ele vai ser uma mistura. Então, quando a gente pega e aborda essa observação qualitativa, que é a granulação tóxica, é que nós veremos, então, neutrófilos com granulação primária. Então, nós veremos esses neutrófilos com a mesma granulação que ele que tem, né, as linhagens progenitoras lá do blasto e do promielócito. Ele vai ser uma coloração mais azul. Então, uma das questões relativas então à granulação tóxica é que ela, na verdade, ela não tem nada a ver com intoxicação. Tem a ver com o fato de que os neutrófilos eles passaram por um processo de maturação tão acelerado, aonde não deu tempo hábil de fazer com que a granulação primária se tornasse então em granulação secundária. Então, vai ser característica de um processo inflamatório infeccioso agudo, não só uma neutrofilia com desvio esquerda, mas também pode haver, então, aquilo que a gente chama de presença de granulação tóxica, que é o que dá para ser visualizado, então, nesse slide aí, onde a gente vê um importante desvio esquerda, onde a gente pode ver aí mais de 7 bastonetes, né, no mesmo campo, mais de 7 bastonetes no mesmo campo, com a presença dessa granulação primária. Com relação ao formato que o bastonete ele pode se apresentar, a gente pode visualizar nesse mesmo slide que o bastonete ele pode se manifestar e aparecer em formato de C, em formato de U e em formato de S. Então isso são formas, né, aonde a gente identifica e caracteriza o neutrófilo bastonete. Um outro aspecto a ser ressaltado com relação à infecção aguda, o processo de maturação neutrofílica, é o que a gente chama de neutrofilia reacional. Essa neutrofilia reacional, muitos autores chamam também de reação leucemoide. Isso não tem a ver necessariamente com malignidade. E muitas vezes essa neutrofilia reacional, ela muitas vezes está relacionado a uma resposta inadequada ou exacerbada do sistema imunológico diante de um agente etiológico causal. Então, na verdade, a neutrofilia reacional é uma reação hiperativa do sistema imune, aonde ocorre uma resposta desproporcional a um processo inflamatório ou infeccioso, que pode mimetizar um quadro ou pode confundir com um quadro mielodisplásico ou mieloproliferativo. Mas algumas características vão fazer com que permita uma diferenciação mais acurada de um quadro de outro. Uma das coisas que acontece nos quadros de neutrofilia reacional, e é isso que deve ser importante, que deve ser avaliado, né? É a questão de envolvimento de outras linhagens celulares, principalmente no caso de anemia, quando você tem o envolvimento eritrocitário,
que nos casos de malignidade vai ter uma anemia normocítica normocrômica, e também, né, o envolvimento plaquetário, aonde nos quadros de mieloproliferativos pode estar caracterizado então por uma contagem de plaquetas alterada, coisa que não é muito comum de acontecer nos quadros de neutrofilia reacional, ou também chamada de reação leucemoide. Uma das coisas que envolve a neutrofilia reacional e a também chamada reação leucemoide é o caráter inflamatório. Então, junto com a neutrofilia, nós teremos alteração, por exemplo, de parâmetros inflamatórios de proteínas de fase aguda, como é o caso da proteína C reativa, que é o caso da antitripsina, que é o caso da glicoproteína ácida, que vai estar alterada nesses quadros, alteração de VSG, que também é chamado de VHS, né, em alguns lugares, alterações no hemograma, como presença de rouleau, é um achado interessante que permite o diagnóstico diferencial. Uma das coisas que envolve também a neutrofilia é que pode haver a presença, né, de granulação tóxica, de vacuolização, que são achados que eu já havia falado anteriormente. A neutrofilia reacional também, a contagem de leucócitos por mais hiperativada que tenha ocorrido, raramente você tem cifras superiores a 50 mil leucócitos por microlitro. Alguns autores preconizam 60 mil leucócitos por microlitro. Nos meus 25 anos de experiência, eu já peguei alguns casos, mas nenhum deles ultrapassou 50 mil. Mas respeito às referências bibliográficas, né, onde falam que a neutrofilia reacional raramente ultrapassa 60 mil. Agora, aquelas contagens de leucócitos com uma leucocitose superior a essa cifra, junto com distúrbios de anemia normocítica normocrômica e alteração plaquetária, pode ser já direcionada para um pensamento relativo a um processo mieloproliferativo, como um caso de leucemia. Então isso faz com que ocorra então essa diferenciação. Um outro aspecto relacionado da diferenciação dessa neutrofilia reacional ou reação leucemoide está relacionada principalmente à contagem de basófilos. Uma das coisas que é bastante característico, por exemplo, da leucemia mieloide crônica é o aumento da contagem de basófilos. Tanto é verdade que o aumento de basófilos numa LMC, onde nós temos uma basofilia superior a 4% de basófilos, ela já pode ser considerada, então, uma característica, né, de um processo de agudização de uma leucemia amiloide crônica. É quando, na evolução da história natural da doença, né, a leucemia amiloide crônica ela vai provocando um esgotamento da produção medular, e com isso, então, aquela leucocitose absurda que acompanha como característica a LMC começa a dar, então, a um processo de transformação celular, fazendo com que ocorra um processo de agudização dessa leucemia. Um caso emblemático que eu vivenciei foi quando eu ainda estava na época que eu estava no hospital universitário na Universidade de Santa Maria, onde a gente pegou um caso de uma criança de 1 ano de idade com uma neutrofilia de 47 mil leucócitos, com presença de quase que toda a linhagem mieloide presente
na amostra, até mesmo com 2% de mieloblastos, alguns promielócitos, mielócitos meta, praticamente todas essas linhagens celulares, numa ordem escalonada. Não havia presença do chamado hiato leucêmico, né? E uma das coisas que o hemograma apontava é que quando a gente olhava a lâmina, tudo levava a crer que aquilo ali era uma leucemia mieloide crônica pelo hemograma. Só que quando confrontada com a clínica, não fazia sentido, porque crianças de 1 ano de idade é raro de desenvolver um quadro de leucemia mieloide crônica que é característico de uma população mais idosa, né? Em crianças dessa faixa etária, pensaria no caso, né, se fosse um quadro de leucemia, um quadro de leucemia linfocítica aguda, que não correspondia ao quadro. Só que esse bebê, quando ele estava no hospital, ele era um bebê que estava com uma pneumonia. E a pneumonia era por um micro-organismo bastante patogênico, e essa neutrofilia apresentada, essa alteração dessa reação, né, que foi apresentada, criou-se muita dúvida, e na época eu acompanhei junto com os médicos assistentes, né, que eles estavam muito em dúvida, até mesmo porque eles vinham ao laboratório com insegurança de saber se aquele hemograma era de uma leucemia ou era uma reação infecciosa inadequada. Só que como esse paciente ele estava com uma pneumonia, não se sabia ao certo afirmar se a pneumonia por um micro-organismo extremamente patogênico estava provocando uma neutrofilia reacional, ou se aquele paciente que estava com leucemia já estava começando a desenvolver uma infecção oportunista. Então, como padrão clínico, né, foi tratado o foco infeccioso primeiramente. E ao longo da semana foram realizados então hemogramas sequenciais, e o que a gente viu durante aquela semana é que o tratamento antimicrobiano que foi realizado com essa criança fez com que ocorresse um arrefecimento da contagem de neutrófilo e do desvio esquerdo. Então, nos primeiros dias de tratamento, os blastos que foram encontrados no primeiro hemograma já tinham desaparecido. Foi seguido de uma grande leucocitose com neutrofilia, e à medida em que foi evoluindo ao longo da semana, a leucocitose foi diminuindo, a neutrofilia igualmente diminuindo, aonde nos últimos dias ali então foi caracterizado por uma neutrofilia com desvio esquerda clássico, que posteriormente passou por uma monocitose, e o paciente acabou então tendo alta hospitalar em processo de cura. Então, esse caso que acabei de relatar aí é um exemplo, né, de que uma criança de 1 ano de idade, com um sistema imune ainda em formação, entrou em contato com uma bactéria muito patogênica, que fez com que ocorresse, então, uma desorganização do sistema imune, e toda aquela organização militar lógica que eu falei ali anteriormente, né, do Game of Thrones, fosse desorganizada, resultando então num processo de uma neutrofilia reacional. Então, como já exposto, né, todo o cenário que o laboratório trabalha, ele trabalha todo em cima dessa lógica que foi a introdução desse treinamento, né? Então, baseado nessa lógica de funcionamento do sistema imune, nós vamos ter um padrão de resposta no hemograma, e baseado no padrão de resposta do hemograma,
o médico assistente vai interpretar e vai fazer então a sua decisão clínica. Então o laboratório clínico ele tem uma responsabilidade enorme, porque baseado naquilo que o laboratório apresentar, vai ser o critério de diagnóstico e de conduta médica que vai ser adotado então pelo médico assistente. Então, quando a gente pega um hemograma, né, eu acredito que qualquer analista, seja farmacêutico, biólogo, biomédico ou até mesmo médico, né, médico hematologista, se encontra esse neutrófilo no hemograma, vai contar ele como um bastonete. Se o analista encontra esse outro neutrófilo no sangue periférico, também, igualmente, 100% vai acabar contando esse neutrófilo como um neutrófilo segmentado. Então, quando a gente pega e fala e trata de neutrófilos clássicos, né, como esses aqui, eu acredito que 100% dos analistas, quando visualizar esses dois elementos, né, com essas características morfotitoriais, 100% dos analistas vão classificar respectivamente como bastonete e como segmentado. A questão que é o foco desse treinamento é o aparecimento desse tipo de neutrófilo. Que esse tipo de neutrófilo, dependendo do analista, ele pode classificar esse neutrófilo como sendo um neutrófilo segmentado ou um neutrófilo bastonete, por causa do critério. Então, uma das coisas que a gente acompanha é que muitas vezes a gente faz a disciplina de hematologia e normalmente a gente aprende com os nossos professores, né? Os professores nos ensinam, se o bastonete tiver assim, se o neutrófilo tiver assim, ele será um bastonete. Se ele tiver assado, ele será um segmentado. Só que dependendo da forma como se explica, a pessoa já interioriza essa informação como uma conduta prática do seu dia a dia. Então, isso é uma situação que pode fazer com que ocorra uma divergência da análise interanalista. Dependendo de quem analisa, pode ter algum tipo de critério. E é aqui que nós teremos, então, o foco do nosso treinamento. Então, como já havia abordado desde o início, né, tem muita subjetividade daquilo que existe, né, entre os analistas, que algumas decisões podem estar baseadas na contagem de bastonete. Então, é por isso que o laboratório clínico tem uma enorme responsabilidade sobre essa contagem. O problema maior, talvez, disso seria a questão da troca do plantão, e principalmente naqueles casos onde o paciente ele faz a análise seriada, né, de um dia para o outro, e dependendo de quem analisa, pode haver a presença ou a ausência de desvio à esquerda, e isso vai impactar na decisão médica, que pode interpretar esse hemograma como sendo um caráter de melhora ou de piora do quadro. Mas uma das dicas, né, que a gente já pode começar a falar sobre esse critério é o fato de que o bastonete, quando comparado com o neutrófilo segmentado, ele vai ter uma cromatina mais frouxa. Aquela história das toalhas que eu havia falado anteriormente, né? Células mais jovens têm uma cromatina mais frouxa, enquanto que aqueles neutrófilos, né, mais maduros, eles têm uma cromatina mais densa, mais compacta, em razão dessa torção que o DNA com a sua estrutura de alfa-hélice desenvolve. Então, essa informação que eu acabei de transmitir pode ser visualizada nesses dois bastonetes, que são dois bastonetes idênticos. No entanto, dá para se verificar pela cromatina que a cromatina do bastonete da esquerda ela está mais condensada,
quando comparado com o bastonete do lado direito. Então, esse aqui tem uma cromatina mais frouxa, esse aqui tem uma cromatina mais densa. Então, um dos critérios que pode ser utilizado, né, nos casos de dúvida é o aspecto que a cromatina pode apresentar, onde a gente tem neutrófilos com cromatina mais densa, como sendo aqueles neutrófilos mais velhos. Então dá para se dizer então que esse bastonete, apesar de serem dois bastonetes, esse bastonete é um bastonete que está num estado evolutivo mais avançado quando comparado com esse que é mais jovem. Com relação ao formato que os neutrófilos, os bastonetes apresentam, como eu já havia abordado, né, eles podem ter formato de C, de S ou de U. Novamente, aqui dá para ver, né, a diferença de condensação de cromatina, apesar de todos eles serem, né, considerados bastonetes. Mas da esquerda para a direita dá para se dizer que nós temos bastonetes mais jovens até os bastonetes que já estão em vias de se transformar em neutrófilo segmentado. Agora, quando a gente pega e fala de critério de definição de bastonete, para não chegar no ponto do achismo, ou ainda, né, o meu professor disse que, né, que a gente apresentou, que a gente estudou na época de faculdade, a gente tem que trabalhar baseado na literatura, a gente tem que trabalhar baseado em evidências, né, e não jamais em caráter de achismo. Então dá para se dizer que a definição de um neutrófilo bastonete, ele pode ser utilizado o critério de Cartwright, né, que é um critério europeu para a definição de bastonete. Esse critério é um dos mais antigos que tem, né, porque foi balizado pela Escola de Hematologia da Europa, aonde ele estabelece que o critério para ser considerado um bastonete, o estrangulamento, que é a parte mais fina do neutrófilo tem que ter, ele tem que ser menor do que 1/3. Ou a constrição tem que ser maior que 2/3. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse neutrófilo, a gente vê então que o diâmetro daqui dessa porção mais grossa, ela é 2/3 maior do que a porção mais fina. Então, com essa razão, com essa métrica, né, nós iremos definir que isso aqui, conforme Cartwright, isso aqui é um neutrófilo bastonete. Por outro lado, analisando esse outro neutrófilo, se a gente pega o diâmetro mais largo, né, do neutrófilo, que é essa parte do núcleo, né, essa aqui ou essa aqui, o diâmetro é praticamente igual, né, mas vamos pegar essa aqui que fica mais próximo do local onde ocorre a região mais estreita. Se a gente pegar o diâmetro mais espesso e comparar com o diâmetro mais delgado, a gente pode ver então que o estrangulamento que houve aqui, ó, foi maior do que 2/3. Então daí nesse caso aqui, como o estrangulamento é maior que 2/3, eu vou considerar isso aqui, pelo critério de Cartwright, como sendo um neutrófilo segmentado. Esse aqui é o critério que praticamente é quase que o mesmo que é o adotado lá no PNCQ, mas dentre os critérios utilizado para a definição de bastonete, esse é o critério que mais impacta na questão da subjetividade. Se colocar esse bastonete para um grupo de 100 analistas, a gente vai ter que não vai haver um consenso, porque boa parte desses analistas ou vão considerar esse neutrófilo como sendo um bastonete, ou vão considerar ele como sendo um segmentado.
Isso por conta de que a visualização de um neutrófilo, até mesmo por conta do tempo de análise, não permite que a gente pegue uma régua e meça isso aqui para fazer uma análise acurada. A gente analisa, né, literalmente a gente analisa a olho, né, porque a gente não tem como mensurar. E daí o olho de pode ser, a métrica, né, pode ser um pouquinho diferente dentre os analistas. E aí é que começa então os problemas relativos à subjetividade e à contagem do número de bastonetes num hemograma. Existe uma outra forma de definição de bastonete, que é o critério do Colégio Americano de Patologistas, que é o critério do CAP, que é o método que é referendado pelo NCCLS. Então esse aqui é o método que é, né, a definição de bastonete segundo a Escola Americana de Hematologia. Então vocês viram que o de Cartwright segue, né, a linha europeia, e aqui então nós temos a definição de bastonete conforme a Escola Americana. Uma das coisas que envolve, então, o critério do CAP é que se não houver a formação de um filamento de cromatina entre os lóbulos, esse ainda vai ser considerado um bastonete. Ele só vai ser considerado um neutrófilo segmentado se tiver um fiozinho. Se tiver um fiozinho, ele é segmentado. Se os lóbulos, né, eles estão unidos por uma porção de cromatina mais espessa, esse vai ser considerado um bastonete. Então, por exemplo, se a gente pegasse o critério de Cartwright, esse neutrófilo seria um bastonete e esse neutrófilo um segmentado. Agora, se eu pegar o critério americano, ele vai considerar esses dois neutrófilos como sendo bastonete, porque aqui ainda não formou um filamento, e aqui ainda é um neutrófilo, né, cujos lóbulos eles estão unidos por uma camada espessa de cromatina. Por isso que, segundo a escola americana, isso aqui vai ser considerado um bastonete. Então, segundo o CAP, teremos aqui dois bastonetes. Qual é a característica desse método? Então, aqui vocês podem observar, que nós temos conforme o critério do CAP, um bastonete clássico, né, porque não forma lóbulos. Agora, nesse caso aqui, nós vemos ali, que ocorre um estrangulamento do neutrófilo com a formação de um filamento. E daí, nesse critério do CAP, isso aqui será considerado, então, um neutrófilo segmentado. Uma das coisas que envolve essa questão dessa definição é que ela permite uma análise mais reprodutível entre analistas e, ao mesmo tempo, vai fazer com que ocorra uma maior padronização. Então, o critério do CAP, ele tem a vantagem de que ele tem menos subjetividade interanalistas e ele tem também a questão de que permite uma maior reprodutibilidade. Então, aquele hemograma que é feito em diferentes dias de forma seriada, independente do analista, se adotado o critério do CAP, ele vai permitir que a contagem, né, interanalistas em diferentes dias seja mais reprodutível. Agora, nessa lógica, se a gente for considerar que um hemograma foi analisado conforme o critério de Cartwright, o número de bastonetes aqui vai ser menor quando comparado com o critério do CAP. Então, uma das coisas que envolve o critério de Cartwright é que ele tem uma contagem de bastonete menor, porque ele vai considerar isso aqui, um padrão de neutrófilo segmentado. Agora, se eu pegar e utilizar, por exemplo, o critério do CAP, ele vai considerar somente isso aqui
como sendo um neutrófilo segmentado, e ele vai considerar isso aqui como um neutrófilo bastonete. Então, aquilo que a gente tem, por exemplo, como um padrão de contagem de bastonete normal, de 1 a 5, 6%, utilizando o critério de Cartwright, quando adotado o critério do CAP, o valor de referência vai ter que mudar. Vai ter que mudar por causa que justamente porque naturalmente a pessoa vai ter uma contagem de bastonetes mais elevada. Então é por isso que, uma vez adotado o critério do CAP, o valor de referência para a contagem de bastonetes vai ter que subir. Então é por isso que, uma vez adotado o critério do CAP, o valor de referência de 10% de bastonete, ele precisa ser adotado como um padrão de normalidade. Então, para a gente pegar e analisar e corroborar tudo isso que eu acabei de falar, né, dos critérios, seja da escola europeia, seja da escola americana, aqui nós temos justamente aqueles casos de presença de neutrófilos, digamos, que podem ter divergências entre analistas, né? Então, por exemplo, se eu pego aquele primeiro neutrófilo de cima e eu adoto o critério de Cartwright, eu vou considerar que será um bastonete somente se o estrangulamento da parte mais estreita for superior a 2/3 quando comparado com a parte mais espessa. Então, nesse caso aqui, dá para se considerar que a parte mais espessa é 2/3 maior do que a parte mais estreita. Então, eu consideraria, conforme o critério de Cartwright, consideraria essa célula de cima como sendo um segmentado. Agora, considerando o critério do CAP, que só considera como sendo um bastonete aquele que forma um filamento entre os lóbulos, eu vou considerar e vou contar esse neutrófilo como sendo um bastonete. O segundo neutrófilo, mesmo critério. Pelo critério de Cartwright, né, da regra de 1/3, 2/3, a porção mais espessa é 2/3 maior do que a porção mais estreita. Então, pelo critério de Cartwright, isso aqui é considerado um segmentado. No entanto, como não formou filamento, no critério do CAP, isso aqui vai ser considerado um bastonete. Agora, quando a gente pega e analisa esse outro grupamento celular aqui, adotando o critério de Cartwright, nós contabilizaremos 2 neutrófilos e um eosinófilo, que a gente visualiza pela diferença da coloração da granulação, onde nós teremos, né, aquela granulação grosseira clássico do eosinófilo, né, que a gente visualiza na coloração hematológica. Agora, quando a gente pega e adota o critério do CAP, o critério do CAP vai considerar bastonete o de baixo e segmentado o de cima, porque somente o de cima é que formou um filamento. O segundo não formou um filamento. Então, nós teremos, segundo o critério do CAP, um bastonete, um segmentado e um eosinófilo. Só que uma das coisas que é importante ressaltar como avaliação clínica, que é justamente para evitar o diagnóstico equivocado de um processo inflamatório agudo com desvio à esquerda, é a questão de pacientes com a chamada anomalia de Pelger. A anomalia de Pelger é o aparecimento de neutrófilos bilobulados. E uma das coisas que é importante na análise do distúrbio de Pelger é que a quantidade de bastonete e de neutrófilos bilobulados estão aumentados. Não existe nenhuma evolução mais mórbida para a normalidade de Pelger, mas ela é importante
para o diagnóstico diferencial de infecção aguda e de eosinofilia. Então, a identificação da anormalidade de Pelger, ela é importante epidemiologicamente para fazer o diagnóstico diferencial de eosinofilia e de desvio à esquerda, por conta do fato que nós teremos somente neutrófilos bilobulados. Uma das coisas que envolve a anormalidade de Pelger é aquela questão que eu havia abordado da torção da fita de DNA. O neutrófilo, quanto mais velho, mais torcido é a fita de DNA. Então, quando a gente pega um neutrófilo mais maduro, por conta da torção da fita de DNA, a gente visualiza o neutrófilo cheio de protrusões no seu núcleo, né? Aqui nós temos aquele drumstick, né, que é a expressão do cromossomo X da mulher, né, que não é o caso disso aqui, que é o drumstick, mas o aspecto que o núcleo fica, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que o núcleo ele fica com ele fica meio abaulado com alguns tipos de espículas. Eu vou pegar e colocar aqui, ó, esse aqui, ó, a gente vê que o núcleo, ó, ele ele tem aquela cromatina tão densa, né, que começa a formar quinas. Então a gente vê, por exemplo, nesse outro aqui, ó, o núcleo com quinas, ele fica aparecendo quinas. Coisa que na anormalidade de Pelger, que eu acabei de abordar, o núcleo ele fica com um caráter mais arredondado, ó. Então isso é uma característica da anormalidade de Pelger. O núcleo dele, os lóbulos deles, eles são mais arredondados, que ficam mais parecidos com o núcleo de eosinófilo do que de neutrófilo propriamente dita. Então isso aí também já é uma outra dica, né, que envolve o diagnóstico diferencial como forma de identificação epidemiológica, né, da anormalidade de Pelger. E aí fica a dúvida: qual critério que o laboratório deve usar? O critério de Cartwright ou o critério do CAP? Bom, antes de adotar esse critério, o que tem que ficar bem claro é que a gente está falando da mesma célula. A gente está falando da mesma, é um neutrófilo. A diferença é que o critério adotado em um é um tipo e o critério adotado no outro é outro. Então é por isso que quando a gente pega e faz uma contagem, uma das características de qual critério adotar é que não existe um critério errado ou um critério certo. Não existe. O que existe é uma padronização. O que o laboratório ele deve adotar é um critério, e todos os analistas do laboratório devem usar o mesmo critério para não haver divergência. E uma das coisas que impacta também, que é uma questão diferencial de qualidade, é que o laboratório ele deve, por exemplo, informar no seu laudo qual é o critério que ele está adotando para a contagem diferencial. Se ele está adotando o critério de Cartwright, ele vai usar um tipo de valor de referência. Se ele usar o critério do CAP, ele vai ter que usar um outro valor de referência. E aí, a decisão clínica, ela vai ter que ser pautada baseado no critério que o laboratório adotou. Lembrando que o valor de referência para o CAP, ele é mais elevado quando comparado do de Cartwright. O de Cartwright a gente tem um valor de referência de 5 a 6% de bastonete. O critério do CAP a gente tem um critério de 10%. Então isso tudo depende do critério que o laboratório adotar como padrão e que todos os analistas devem utilizar o mesmo critério e deve fazer parte do laudo do laboratório. Ao mesmo tempo, isso acaba se tornando até mesmo uma medida de estratégia de marketing que o laboratório pode adotar
como forma de trazer cientificidade para o seu laudo, aonde pode ser feito um informativo, né, para o corpo clínico, informar o corpo clínico que foi adotado um critério, que existe um valor de referência, que a decisão deve ser baseada em cima disso, e que o laboratório deve se colocar à disposição do médico justamente para esclarecer dúvidas quando elas houverem. Então, o mais importante do que estabelecer um critério certo ou um critério errado é adotar um critério e adotar um padrão, justamente para que ocorra, então, reprodutibilidade. Então, qual é o método certo? Não tem. Existem critérios de escola diferentes. Existe a escola europeia e a escola americana. O laboratório tem que optar. E uma das coisas é que, uma vez optando por esse critério, todos os analistas devem seguir esse critério para que não ocorra disparidade dos resultados. E como eu falei anteriormente, isso pode ser adotado pelo laboratório como uma estratégia de marketing. Só que não é baseado em achismo, deve ser baseado em evidências e baseado na literatura científica, justamente para dar essa confiabilidade que o laboratório precisa ter e também a confiança que o médico vai ter sobre o laboratório. E uma das coisas que é o mais importante é que todo laboratório ele deve estabelecer os seus próprios valores de referência para hemograma. Então, existe os valores de referências preconizados pelo PNCQ, mas é importante que cada laboratório avalie e determine os seus próprios valores de referência para a sua população. Isso acontece porque, por exemplo, nós temos uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, aonde ela é colonizada por descendentes de colonização italiana, por imigrantes italianos. Onde nessa cidade 80% da população apresenta traço talassêmico. Então, uma das características da população desse município é que o padrão de hemoglobina dele e também de VCM é menor quando comparado com indivíduos que não são dessa cidade. Então, isso significa dizer o seguinte, que se houver uma pessoa que for a essa cidade e que não apresenta traço talassêmico, o valor de hemoglobina e VCM dele vai ser diferente quando comparado com aquilo que é considerado praticamente uma característica normal da população, até mesmo porque a população ela é colonizada basicamente por descendentes de italiano com uma normalidade que de desordem genética, né? E que vai ser assim, né? Não existe uma cura para a talassemia. Um outro exemplo com relação a valores de referência. Se a gente for contabilizar, se a gente for analisar a leucometria de indivíduos caucasianos, a leucometria ela é mais elevada quando comparado com a população afrodescendente. As pessoas de etnia da raça negra, eles vão ter uma leucometria um pouco menor quando comparada com caucasianos. Dá para se dizer que assim, em torno de média, a leucometria média de uma população afrodescendente fica em torno de 3.500, 3.700 leucócitos por microlitro. Quando comparado com uma população de caucasianos, fica em torno de 5 a 6 mil. Então, se a gente pegar, por exemplo, um valor de referência de uma pessoa
sadia da raça negra, que vai fazer um hemograma numa cidade onde o predomínio é de caucasianos, esse paciente vai ser considerado um paciente leucopênico. Por outro lado, se um caucasiano vai fazer um hemograma numa região onde ela é predominantemente colonizada por afrodescendentes, ela vai ser considerada, né, um paciente com leucometria elevada. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente pega um hemograma que é feito no Rio Grande do Sul, a gente pode estimar que os valores de referência vão ser diferentes quando comparados, por exemplo, com o hemograma realizado na Bahia. A Bahia, do ponto de vista de população, né, é o estado que tem a maior população da raça negra, quando comparado, por exemplo, com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que por causa da imigração italiana e alemã, o predomínio da população é de caucasianos. Então, quando a gente pega e estabelece valores de referência para o Brasil, é muito difícil estabelecer e estratificar um valor de referência sem que tenha um range de variação muito grande. Então é por isso que cada laboratório tem que fazer a determinação dos seus próprios valores de referência, justamente para que ocorra uma variação mais estreita do índice de normalidade, para preconizar então como padrão de normalidade de uma população. E isso inclui também a contagem de neutrófilos bastonetes. Uma outra questão com relação às considerações finais é a questão da automação dos neutrófilos e a chamada regra do bastonete. Uma das coisas que a gente já sabe dentro do laboratório é que a questão que a contagem eletrônica de células, né, que leva principalmente a tecnologia 5DIF, que faz a contagem diferencial da célula, diferencial de leucócitos com uma acurácia fantástica, uma reprodutibilidade extraordinária, essa tecnologia ela só faz a contagem de neutrófilos e faz o flag, né, o alerta da contagem de presença de bastonetes, mas ela não diferencia os bastonetes de segmentados, só aponta se existe ou não. Alguns laboratórios, eles adotam critérios, né, para análise e liberação dos resultados do laudo do hemograma baseado na automação. Alguns laboratórios estabelecem uma métrica, né, de que uma contagem de leucócitos X se faz a lâmina para contagem diferencial de bastonetes, para fazer bater o hemograma através da contagem manual para fazer a diferenciação de bastonete de segmentados. Outros laboratórios adotam o critério de flag, de fazer a contagem eletrônica toda vez que ocorrer um flag de desvio à esquerda. Outros adotam o critério de gráfico de scattergrama, né? Aqueles scattergrama onde ocorre uma maior densidade de predomínio da população de neutrófilos bastonetes, se faz a análise, né? E existe ainda aqueles laboratórios que estabelecem a regra do bastonete. Se o hemograma deu normal, bota um bastonete. A gente sabe que isso funciona dessa forma, principalmente para aqueles considerados hemogramas normais. E a gente sabe que aquele hemograma está normal. A questão é que deve haver uma padronização. E essa padronização ela tem que estar documentada para que todos os analistas do laboratório utilizem o mesmo protocolo, o mesmo procedimento.
qual será esse critério? Quando houver flag, quando houver neutrofilia, quando houver leucocitose, quando houver desvio no escatograma, ainda não existe um consenso de qual deve ser esse critério. Ainda não existe um balizador para isso, mas por bom senso se estabelece que todo caso de leucocitose e neutrofilia, quando excede o índice de normalidade para a população, o hemograma ele deve ser conferido e deve ser feita a contagem manual e diferenciação de alterações morfotitoriais e quantitativa, por exemplo, de neutrófilos, coisa que a granulação tóxica, por exemplo, não pode ser determinada em boa parte dos contadores eletrônicos de célula. Então, outra coisa é a questão de qual é a contagem de leucócito de índice de normalidade, mas deve ser considerado principalmente para aqueles casos de acordo com a faixa etária. Você sabe que criança tem uma leucometria mais elevada quando comparado com adultos, né? Então, isso aí é outro critério que é importante que o laboratório estabeleça qual deve ser, que vai ser adotado como padrão. E nos casos de normalidade, né, onde a gente vê que o hemograma é totalmente normal e a contagem eletrônica de célula foi totalmente normal, não deu nenhum flag, nenhuma alteração e a gente percebe que aquele hemograma é perfeitamente normal. Muitos laboratórios adotam a regra de um bastonete e daí, quando você pega um hemograma com a contagem de um bastonete, ok, tudo certo. Agora, quando a gente pega os hemogramas de um mesmo laboratório, onde esse laboratório faz 200, 500 hemogramas dia, e todos os hemogramas que esse laboratório libera com um bastonete, começa a ficar esquisito do ponto de vista de confiabilidade clínica, que aquele hemograma está saindo sempre com um bastonete, sempre que a pessoa for sadia. É, no mínimo, esquisito. Então, como orientação, eu recomendo que nesses casos de hemograma 100% normal, que a regra do um bastonete, ela pode ser flexibilizada e deve ser avaliada, né, como critério de padronização do laboratório, um número variável dentro dos valores de referência, que vão até 4. Então, ao invés de liberar todos os hemogramas com um neutrófilo bastonete, que o laboratório libere, então, um hemograma com uma variação aceitável de contagem de neutrófilo bastonete, que não caracteriza uma robotização, uma banalização da liberação do resultado do exame, uma vez que o contador eletrônico de célula não diferencia, mas que uma das coisas que a gente vê é que esse conhecimento laboratorial, boa parte dos médicos não sabem, porque isso não é atribuição de conhecimento clínico, isso aí é uma característica analítica. E só que do ponto de vista clínico, um hemograma que é liberado sempre só com um bastonete pode fazer com que gere, então, desconfiança do laboratório por parte dos médicos. Então, isso fica, então, de uma pequena dica e de orientação. Com isso, então, a gente conclui o treinamento de contagem diferencial de neutrófilos bastonetes. Esse é o meu QR Code para minhas redes sociais. Agradeço muito a audiência e espero que essa formação tenha sido de valia e de qualificação do quadro de profissionais do seu laboratório.
Muito obrigado e até mais.